Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Menu de Sucesso. Eu sou a Bia Fraga, consultora de negócios gastronômicos, CEO do Grupo Mind Hub. Bia Fraga também do Zenha, do Aconchego Carioca e do Café Basca. Tô aqui com um co-host novo, porque o Paulo ainda não voltou, então você assistiu o episódio anterior, o Paulo não estava aqui. E neste episódio, o Paulo também não está aqui. Paulo, abre teu olho, hein? Pô, só tira férias. Tá Pô, vendo? daqui a pouco eu vou mudar pra contabilidade. Esse profissão maravilhosa. Então, Tia, novo upgrade. novo upgrade. Aqui o meu advogado, inclusive se você precisa de advogado, esse aqui é o cara, tá? A Lera, eu gosto disso porque ela sempre exagera a nosso favor, né? Tô aqui tampando o buraco, mas eu tô aqui pra ajudar, tentando fazer essa conversa desenvolver da melhor forma possível. A estrela aqui no programa é o nosso convidado, é a nossa host, e eu tô aqui só pra atrapalhar mesmo. Então, por favor, Bia, com você. Gente, um baita episódio que teremos hoje. Não falamos ainda de culinária oriental, culinária japonesa, e hoje a gente vai receber o cara que é uma referência aqui no Rio, uma referência no país, Maicon Marinho, fundador do Sunomono e agora Grupo Mono. Seja bem-vindo. Oi, gente. Obrigado pela companhia, obrigado pelo convite, Bia. É um prazer estar com vocês. Vamos nessa. Vamos lá, conta um pouquinho, cara, como é que foi o início dessa história, como é que foi desenvolver Sunomono e qual foi essa ligação com culinária japonesa? Por que culinária japonesa? Porque essa é ótima. Bom, o ano era 2016, né? A gente estava ali projetando para entrar na faculdade, enfim, buscar alguma profissão e alguma atividade. E estava procurando emprego também. Surgiu uma oportunidade de trabalhar numa grande rede que estava entrando no mercado e estava em franca expansão, né? Pode falar o nome aqui da, Pode falar, da, pode da falar. galera? Então, trabalhei no Cone, né? Fui Cone Man, né? Durante um bom período da minha vida. Lá, Cone Man, Sushi Man, assistente de gerente, supervisor de loja. Então, trabalhei na área durante um tempo, aprendi um pouquinho, aprendi muito sobre a vida, apanhei muito e foi uma puta experiência, né? Depois disso, segui outros caminhos, mas fiquei lá um bom tempo. Então, foi uma experiência legal. E a partir desse movimento, né, anos depois, me vi trabalhando na mesma área, né, no segmento similar, e foi um pouquinho dessa caminhada, dessa trajetória. Então, só para entender, você começou do zero com o grupo Sonomona, é isso mesmo? Comecei do menos um, pô. Do zero é mole, do zero já é muito acima. A gente começou a operação, né, sem dinheiro algum e foi por. ah, tinha saído de um trabalho a qual eu prestava. Na época eu trabalhava na área administrativa no hospital aqui no Rio de Janeiro. E isso fez com que, né, eu tivesse já a vontade de empreender durante muito tempo. Eu passei um período comprando mercadoria na 25 de março, vendia dentro do hospital para os médicos e enfermeiros. Isso foi uma trajetória legal assim. No passado eu já tinha tido outras empresas, quebrei 4 empresas ali, então foi, né, com a tentativa de buscar algo melhor para a vida. E quando ah, teve no passado uma crise muito forte no estado do Rio de Janeiro e algumas instituições, principalmente hospitais, tiveram uma crise e um desafio muito grande de prever pagamento ali para a galera. Então, tive salários atrasados durante 2, 3 meses. Foi nesse momento que eu falei, putz, não dá para eu ficar aqui, eu não consigo depender mais desse movimento. Então, fui buscando outras oportunidades de empreender. Eu trabalho muito olhando para CMV, né? E toda vez que eu vou dar consultoria para um restaurante de comida japonesa, cara, é uma tensão, né? Nesse processo de escolher a culinária japonesa e de fato começar a operar, quando você se deu conta ali dos custos dos insumos, do salmão, da oscilação do preço, cara, o que que você usou de ferramenta e como você tomou a decisão para precificar, para reduzir custo, para olhar para a CMV? Talvez seja um dos maiores desafios CMV de culinária japonesa. E eu digo que a gente aprendeu a trabalhar com comida japonesa, né? Hoje o movimento é mais dinâmico do que no passado. Eh, e a gente começou a enxergar oportunidades de desenvolver novos produtos dentro da própria culinária. Então, já deixou de ser japonesa há muito tempo, né? É uma culinária feita para brasileiro, para uma cultura do brasileiro. Então, você envolve outros insumos que não são típicos da culinária, mas por sua vez agradam muito o paladar do brasileiro. Então, adaptar um produto de qualidade com uma apresentação que possa se tornar especial para normalmente um momento que também é especial por conta da própria culinária, né, com baixo custo,
talvez seja o desafio enfrentado pela maioria, né? E a gente tem encontrado um equilíbrio entre oferecer produtos de baixo custo, um CMV agregado com uma apresentação bacana, e produtos que são queridinhos da galera há muito tempo, né? O próprio peixe, por sua vez, né? Agora, o mercado, por sua vez, também tem oscilações de longa data. Imagina, o custo do salmão quase que dobrou ah, em pouco mais de 9 anos aí. Produtos importados também, enfim. É um desafio, mas tem sido bacana. É o que eu vejo de, principalmente a nível de cardápio, são os combos, né? Acho que pra quem trabalha com culinária japonesa e estiver assistindo a gente, cara, os combos são um baita diferencial. E aí eu acho que um grande, cara, uma sacada muito boa que vocês tiveram recente, que foi até um pedido que eu fiz na minha casa, foi o combo pra, normalmente, quando o cara tá sozinho ali, pra uma pessoa. Eu pedi exatamente esse combo de vocês. Eu moro sozinha e eu pedi um combo, cara, menorzinho pra uma pessoa. A gente tende a achar, e a maioria dos restaurantes de culinária japonesa fazem isso, que é fazer aqueles combos muito grandes de muitas peças e imensos. Só que muito nessa pegada de vou aumentar meu ticket médio, vou fazer um combo imenso. Mas você perde a venda do cara que também tá sozinho, né? Então, como é que foi esse desenvolvimento de começar a olhar um pouco menos para ticket médio, porque naturalmente você derruba um pouquinho o ticket médio, mas alcançar talvez um novo perfil de clientes e assim, vocês conseguem metrificar se vocês retêm esses clientes que pedem a primeira vez com vocês um combo menorzinho e esse cara vai subindo de ticket médio ao longo do tempo? Na verdade, foi uma oportunidade encontrada nessa relação, né? Realmente, a perspectiva era um ticket para 2 pessoas ou mais pessoas, né? E a gente percebeu que desenvolver a oportunidade do consumo diário seria maravilhoso. Então, tornar isso um hábito de consumo, né, ao longo da semana e normalmente atrelado a um menu executivo poderia fazer toda a diferença. E essa relação do menu executivo poderia atrelar e convidar esse cliente a ter um ticket maior no período da noite e principalmente no final de semana. Então, abrir o período do almoço foi um puta diferencial. Abrir o período da madrugada para a gente, principalmente no início, foi outro puta potencial. Nós nos tornamos mais relevantes em horários com uma concorrência menor. É, e, naturalmente, esses combos individuais, né, e esses menus executivos, como a gente costuma dizer por aqui, fez com que a gente não só tivesse um ticket médio mais equilibrado, mas principalmente impactasse pessoas que a gente não teria acesso dentro da culinária. Cara, eu achei essa estratégia muito boa, porque assim, você pega uma fatia ali que não ia pedir, e o cara que pede a primeira vez, se ele gostar muito, ele vai pedir no final de semana também. Então você não aumenta o ticket médio de cara, mas depois esse cara vai voltar e você retém ele. Agora, sobre madrugada que você falou, eu também dou meu testemunho sobre madrugada, tá? Pra quem é de hamburgueria, madrugada também funciona muito bem. E foi exatamente o que você falou, assim, você tem muito menos concorrência. Então você pode, de repente, tirar um cupom ali que você trabalha num horário de pico, né? E aí, cara, o horário de pico é selva. Então é cupom, tem gente que coloca cupom, frete grátis, anúncio. Só que de madrugada tem menos gente. Então você pode trabalhar com um pouquinho menos de incentivo. Lá vocês trabalham dessa forma também, de olhar para o período específico e trabalhar as alavancas específicas? A gente tem um time dedicado hoje, né? Enfim, o tempo foi passando, a gente foi montando uma estrutura e suporte de algumas pessoas e a gente avança muito nessa direção. O período da madrugada, em algumas regiões, é extremamente relevante para a gente, ainda é. O almoço se tornou ainda mais, né? O potencial do almoço se tornou algo indispensável. Então, todas as nossas operações hoje, por exemplo, ou 100% delas trabalham no período do almoço. Então, a gente olha com muito carinho para esse movimento e acredita que tem muito mais oportunidade, né? Você falou de período com um pico de demanda, né? Que é o horário de pico. Eu acho que usar a estratégia certa ou deixar de usar a estratégia errada, por exemplo, faz toda a diferença. Essa questão do almoço, cara, pra comida japonesa, pra muita gente é contraintuitivo mesmo. Fala, pô, não, comida japonesa é o datezinho da noite, é o final de semana, vou abrir no almoço, não vai funcionar. E aí a gente tem uma prova aí de que, pô, funciona. E criar esse hábito de consumo é muito importante. Se o cara pedir todo dia com você, é maravilhoso. Mas ó, é legal para quem está assistindo a gente, por exemplo. A gente abriu o período do almoço e foi um trabalho quase que de formiguinha ali e diariamente, porque era comum. Primeiro dia de almoço você tirava 2 pedidos, né? Depois do primeiro mês você estava com uma média de 10 pedidos no almoço diariamente.
Isso foi alavancando para 20 no segundo, no terceiro período, no terceiro mês, né? Depois 30, depois 40, depois 60 pedidos no almoço. Aí sim foi efetivo. Mas é um desafio, né? A gente vê grandes parceiros, porventura, trabalha um dia, 2 dias, não deu nada no almoço, ele novamente, né, se Desiste. retrai, então desiste. Isso é ruim, então acho que é bacana aí ter uma recorrência, uma insistência Esse nesses processo horários. que você está falando de começar com dois e ir construindo, até essa ciência de que existe essa possibilidade do consumo no Sunomono, do almoço, você fez essa construção como? Foi através de marketing? Foi mantendo ali a opção? Foi usando os pontos físicos? Como é que você fez essa movimentação para criar essa ciência do consumidor final de que existia essa possibilidade? É, a construção de um cardápio voltado para esse cliente individual foi uma análise de mercado que nós fizemos naquela época e hoje se prova muito assertivo e é muito legal. Eh, Outra percepção é que os custos fixos já estavam pagos, né? Eu não teria uma variação ali, talvez um profissional com um custo adicional, uma mão de obra, talvez um ou dois entregadores, que por sua vez também, né, são subsidiados pelo todo, mas na culinária japonesa é muito comum a necessidade, aliás, em todas as culinárias, né, na hamburgueria, na pizzaria, no sushi, você ter uma pré-produção, né, um braço muito forte para esse período pré-atendimento. E a gente já teria demanda para um profissional em loja, independente de abrir essa operação para venda ou não. Então, não faz sentido. Você está com um profissional em loja, está com toda a estrutura paga, por que não operar, né? E montar um cardápio que possa potencializar naquele horário. Eu talvez tenha feito uma pergunta da forma errada. É, o que eu quis entender melhor foi como você transformou esses dois pedidos em 60 ao longo do tempo. Você usou um marketplace específico? Foi só através do iFood? Como você criou esse nível de conscientização das pessoas? Já tinha uma demanda reprimida? Se tinha demanda reprimida, como é que você explica esses dois pedidos no início até a construção de 60? Se era demanda reprimida, porque não começou com 60, entende? Claro. Primeiro foi uma desconstrução, assim. Nós tínhamos naquela ocasião um número muito baixo de restaurantes voltados para a culinária abertos nesse período, né? Boa parte deles só abriram então para o período da noite. Então já era uma oportunidade de venda. A construção desse cardápio para um menu executivo, né, para um time, para um consumo individual, agregou bastante nessa relação. E a gente tem uma taxa de recorrência muito grande. Ah, a gente trabalha ao longo de toda essa jornada padrão e processo, apresentação, enfim. Isso vem ao longo desse tempo construindo para a gente uma recorrência muito relevante. Então, tem uma recompra muito forte. Então, esses dois clientes voltaram à recompra, consequentemente, a gente foi acumulando ali clientes que, porventura, poderiam ser potenciais consumidores também do período da noite, como a gente falou. Então, a gente foi muito nessa caminhada. Legal, então não teve campanha, não teve investimento em transformar, você Muito pouco, não tinha simplesmente. dinheiro. Eu estava no menos um naquela época. Entendi. Então foi uma das primeiras coisas. Tráfego pago, pouco, né? Marketplace, ah, canal próprio, né? Aplicativos que já existiam naquela época, né? Promovendo o próprio incentivo. Panfletagem também ajudou bastante no início. Foi um desafio, mas funcionou. E leva tempo, tá? Foi uma caminhada aí importante. Você falou de um ponto importante, que é a recorrência. E vocês têm, de fato, muita recorrência, né? O que você considera que é, assim, o pilar da recorrência? O que vai definir se o cara vai voltar ou não? Se você pudesse citar, assim, cara, Bia, eu diria que é tempo de entrega. Ah, não, Bia, eu diria que é o padrão do cara pedir hoje, pedir amanhã e tá exatamente igual. Qual que você acha que é a bala de prata da recorrência? Eu posso dizer três coisas? Pode. Facilmente eu diria padrão. E talvez padrão dentro do nosso, falando da culinária em especial, talvez seja o grande diferencial do negócio. Tempo de entrega, sem dúvida alguma, e aí eu acho que toda a cadeia depende disso. Quanto mais rápido for o seu atendimento, e experiência de consumo, a embalagem faz toda a diferença. Era outro ponto que eu ia entrar aqui com você, cara. A embalagem de vocês é muito legal. Só que a gente tem com certeza muitos empreendedores que ainda enxergam a embalagem como custo. Quando foi que você teve esse estalo de, cara, a embalagem pode me fazer vender mais, é um investimento, não é um custo? Acho que a gente foi acompanhando o mercado, evoluindo com ele, né? Agora,
toda vez que a gente olhava para dentro, a gente precisava entender de que forma a gente se destacava frente aos concorrentes, de mercado. Então, toda vez que o mercado se equiparava, a gente subia um degrau. O mercado se equiparava, a gente subia um degrau. E, óbvio, né, como característica, a gente não tem uma busca de um público classe A, né? Nosso produto é para um público B e C. É para ter uma recorrência, uma frequência maior de consumo. É para o dia a dia, no geral. Então, a gente traz essa característica de acessibilidade. Então, eu não posso ser nem tão caro ao ponto a qual você não possa consumir com muita frequência, nem tão barato ao ponto, né, de você depreciar o meu produto, porque somos julgados também pelo preço. Então, certamente, todas as vezes que o mercado der um passo à frente, esperando uma apresentação melhor, uma entrega melhor, a gente espera estar 2 passos a mais. Isso é bem legal. A gente chama de benchmark para você que está começando no ramo da culinária agora, quer acompanhar, quer procurar. Cara, a melhor forma de você fazer é olhar quem já tá dando certo, né? Pô, vai olhar o teu vizinho, pô, quero abrir uma hamburgueria, quero abrir um restaurante de sushi. Visita os que você acha legal, visita os que estão fazendo sucesso, os que já têm já 18 lojas, né? Vamos visitar quem já conseguiu acertar o Um pouco mais. suficiente para ter até mais de 18. Vocês estão com quantas lojas hoje? São 23 lojas. 23 lojas. E quando é que você percebeu assim? Falei, cara, vou franquear. Onde é que foi esse estalo? O que que fez você pensar em fazer isso? Onde foi o seu, pô, é agora? Era uma vez, né. Não, na verdade, a gente não pensou em franquear, né, acho que aquele momento era um momento de sobrevivência, a verdade é essa. Eu abri o negócio por necessidade. Então, faz parte um pouco da nossa história, a gente tem, né, aberto um pouco mais o nosso coração para contar um pouco disso, né. Eu não tinha grana para investir, estava saindo de uma instituição que estava quebrada, enfim. E esse movimento foi muito para olhar ao meu redor, ver quem era um parceiro que poderia contribuir financeiramente para abrir um novo negócio. Então chamei um grande amigo, né, ele entrava com a grana, uma parte da grana, eu entrava com outra parte, entrava com o trabalho, e a gente evoluiu. A minha sociedade com ele durou 3 meses, foi ótima, e que bom que ela acabou em 3 meses, porque a gente entendeu que teríamos uma escolha a fazer. Ou seríamos amigos durante muito tempo, ou possivelmente o negócio não iria avançar ali, enfim, a coisa não ia dar certo. A gente escolheu o caminho mais fácil, eu continuei trabalhando e ele, né, hoje não trabalha comigo, enfim, durou ali um período muito curto essa sociedade. A partir disso, e fez parte dessa negociação, a necessidade de abertura de uma outra loja. E ele trouxe isso como uma proposta, né? Ó, eu deixo de ser teu sócio, você me paga um valor e monta uma segunda loja numa outra região. Putz, eu não sei fazer isso. Mas peraí, eu acabei de fazer isso. Eu não sei fazer isso. Então, com 6 meses, a gente estava abrindo uma segunda loja, mesmo sem saber que seria, no futuro, né, construir uma franquia, um grupo e etc. Pô, legal isso, porque foi um processo então que você criou por causa de uma necessidade, mas essa experiência foi aí o momento que você percebeu que esse era o modelo de negócio que você queria seguir? Ou você tinha pensado em fazer várias lojas próprias? Onde é que você virou e pensou, não, o modelo de expansão que eu quero seguir é o modelo de franquia, é ajudar a novos empresários a adotar essa modelagem que eu vou ajudar eles a chegarem do 0 ao 1, ao invés de você montar as várias lojas e ser o proprietário e transformar, né, ajustar os custos fixos, etc, e trabalhar como um grupo. Onde é que foi essa grande decisão? Como é que foi isso? Então, essa janela começou com esse primeiro movimento. Logo no final do primeiro ano, outras pessoas começaram a se aproximar, né, buscando desenvolver a mesma atividade, e naturalmente você começa com pessoas mais próximas. Até então a gente não deslumbrava um crescimento exponencial como franquia ou como franqueador. Então, amigos, conhecidos, enfim, no geral, a gente começou a se movimentar. E aí, a partir da segunda loja, rapidamente veio a terceira, veio a quarta. E aí, assim, a gente sentou e falou: putz, peraí, a gente tem uma oportunidade de tornar isso aqui muito maior. Fazer disso algo grande e efetivamente ajudar mais pessoas, contribuir com o crescimento como um todo, empregar mais pessoas. Então, acho que a gente não criou uma franquia ou uma franqueadora. Nós nos tornamos a partir da evolução dela. Você falou de um ponto interessante que era empregar pessoas, e as pessoas tendem a achar que
na culinária japonesa você precisa de uma mão de obra mais qualificada. Qual é a sua visão sobre isso? Precisa mesmo de uma mão de obra mais qualificada do que os outros nichos? É um desafio contratar, assim como em outros nichos? É um desafio ainda maior? Como que tem sido esse processo de contratação lá para mão de obra? E, cara, a gente tá falando aqui de a gente estava falando exatamente sobre isso, né? De um insumo que, se o cara cortar 2 gramas a mais, de repente, se você tem um volume muito grande daquilo ali, você já pode perder toda a lucratividade do negócio. É verdade. Então, a necessidade de contratar uma mão de obra mais especializada é uma realidade no mercado, mas eu acho que você pode construir essa mão de obra a partir de uma liderança interna. Então, você traz ali um líder, uma pessoa que possa jogar o jogo junto com você, tenha capacidade de evoluir junto contigo. A partir disso, você vem construindo novos profissionais dentro dessa relação. Então, eu acho que você tem oportunidade aí nessa direção e na contratação. Não precisa ser todo o time o Neymar, né, em campo, mas é importante você ter o Neymar. E eu acho que essa relação de ter um profissional mais qualificado também cria uma barreira de entrada. Afinal, quem gera muito volume, na maioria das vezes, e se não tiver um time bem construído, perde padronização. E a ausência da padronização faz com que a gente perca a recorrência de compra, por exemplo. O produto hoje chega para você de um jeito, amanhã chega para você de outro jeito, porque outra mão fez o produto. Então é um diferencial para a gente nessa relação. E quais são os processos ou estratégias que vocês usam lá para ter essa padronização e garantir que o cara não vai errar para 2 gramas a mais, ali no sashimi, por exemplo? Porque eu imagino que seja absurdo pensar na possibilidade de pesar tudo que ele for cortar ali, principalmente num volume gigantesco como o de vocês. Tem treinamento, rotina de treinamento? Tem alguém que faz uma auditoria ali de ficha técnica? Como que vocês fazem lá? Hoje a gente tem processos bem definidos, né? Tem processos documentados também, ficha técnica, tem uma equipe de supervisão de loja, tem sushi man chef nessa relação. Então a gente tem um time bastante engajado. E outra, né? Tem boas lideranças na maioria das operações. Então você tem profissionais que estão com a gente há 5 anos, há 7 anos, né? E tocam isso de forma muito facilitada. Mas é isso. Padronizar os processos fez toda a diferença. E sim, a gente pesou durante muito tempo e pesa ainda hoje praticamente todos os produtos. Legal. Esse time faz um acompanhamento fantástico assim e isso de fato faz toda a diferença. A margem de qualquer restaurante, seja ele japonês ou de qualquer outra culinária, ela já é mais apertada por todo o desafio. Então acho que eh, pesar aí é o pulo do gato. Ainda falando sobre composição de margem, né, e CMV, aproveitando a deixa aqui, não tem como a gente não falar de cardápio, né? Porque eu acho que um grande diferencial de culinária japonesa são as opções que você tem para reduzir o CMV global. Então, o skin, por exemplo, para mim é um caso super legal de inovação que veio aí para você conseguir reduzir o CMV. Vocês, quando vão pensar em cardápio, pensam nesses itens específicos que você consiga reaproveitar produtos ali? Como é que vocês pensam e desenvolvem cardápio utilizando os mesmos insumos para criar produtos diferentes para o cliente? Talvez essa hoje seja a nossa maior preocupação, né? Primeiro, olhar para todos os públicos que nós atendemos hoje. Para quem não sabe, a gente está na Zona Sul, a gente está em Nova Iguaçu, nós estamos em Campo Grande, estamos em Niterói, Tijuca, né? Sua terra. Então, como você trabalha com insumo que, por sua vez, tem um hábito de consumo diferente em tantas regiões distintas e para públicos distintos, com poder aquisitivo diferente também. Então, construir essa capacidade de acessibilidade ali, ou produtos com baixo custo, faz com que você possa potencializar o teu negócio em regiões mais sensíveis a preço, por exemplo, ou com ticket médio culturalmente menor. Ah, Porém, você vai para as regiões mais nobres, onde você tem hábitos de consumo, eh, de consumir a experiência, né? E tão pouco o valor. Eu acho que a gente. Talvez esse seja o ouro do Sunomono, assim. Construir um cardápio onde você consiga ter produtos mais acessíveis. Então, criar oportunidade de consumo para pessoas que querem experimentar, querem entrar na culinária, e não seja uma barreira de entrada, o preço, e ao mesmo tempo ter oportunidade de consumo causando essa experiência. Agora, o grande desafio disso talvez seja hoje
você transbordar isso para muitas regiões, mantendo a padronização e talvez um ponto que a gente acredita que seja negativo de mercado, quando você fala em combinado, você citou isso hoje, né? É quase um mexidão para todos os lados, né? Você tem 10 combinados, todos eles são completamente diferentes, porque misturam um monte de peças, não se comunicam, não se falam, não tem um objetivo claro ali em cima disso. E o mix de pescado, que também pode compor o CMV de forma interessante ali, reduzindo o custo. Uma coisa que vocês fazem muito bem no cardápio são as ações específicas que são com sazonalidade. Por exemplo, outro dia eu entrei no cardápio de vocês, eu acho que bem no topo, assim, tinha uns combos específicos. Não lembro se foi de aniversário, foi algum tema específico que tinha lá que eu falei, cara, isso é super legal, porque você pode naturalmente cobrar mais caro, porque é um item que vai ter ali durante um período curto, depois vai sair, não vai ter mais. E aí você trabalha com a escassez. E aí vem do time de marketing, vem da tua cabeça, como que é esse desenvolvimento usando sazonalidade, temas específicos, eventos, feriados específicos que a gente tem? Legal. Recentemente a gente fez uma campanha de aniversário, né? São 9 anos de Sunomono. E sim, a gente trouxe alguns combinados que eram característicos ali, então, para a campanha. E foi um sucesso, assim, a gente ficou super surpreso, né? Inclusive, o combinado que mais saiu foi um combinado com 50 peças. E a gente ficou incrédulo ali, caramba, putz, né? No geral, você tem tickets menores ali. Mas a gente tem construído essa relação de tempo em tempo, muito voltado e alinhado com o time de marketing. Tem um time de consultoria também que acompanha a gente hoje, então dá todo um suporte necessário. Eu acho que ninguém faz nada sozinho e hoje, né, cada vez mais a gente demanda de tempo e de atenção de pessoas que são especialistas, assim como vocês, né, nas culinárias. Então isso tem ajudado bastante a gente nesse sentido. Eu acho que faz muita diferença porque traz um quê ali de curiosidade no cliente, né? Porque se ele entra no cardápio todo dia, e tá todo dia igual, vai chegar um momento que ele vai testar outro lugar, né? E aí, como vocês têm muito esse ciclo de inovação, é isso, de repente, parte da retenção tá aí por um desses motivos, sabe? Eu tenho uma dica, assim, inclusive, né? Pelo menos a gente usa como estratégia a cada 3 meses buscar uma novidade sazonal e algo que você possa criar, não depender 100% de uma data comercial, por exemplo. Não é porque é Dia das Mães, Dia dos Pais ou Dia dos Namorados que você precisa levantar alguma bandeira. Você pode fazer isso de forma independente, né? Pode ser uma data específica sua, como o aniversário da marca ou qualquer outra data que você julgue ser necessário para impactar o cliente positivamente ali. Isso é uma dica boa, eu ainda vou dar uma dica extra, que é ter fornecedores como parceiros. Eu não sei se vocês trabalham esse tipo de negociação com fornecedor, mas a parte de compras, bonificação de produto, muita gente que empreende não faz ideia, assim, que, cara, a indústria chega junto, né? Você quer fazer uma ação específica, vai lá na indústria, tenta pedir alguma coisa, dá a entrar, pô, coloca a sua marca na minha embalagem. Vocês têm esse tipo de prática, já é comum da empresa, vocês conseguem trazer os fornecedores para jogar o jogo com vocês? Hoje a gente tem uma gestão de compras internas, então facilita muito isso e a gente se aproximou muito da indústria no geral, do fornecedor regional, principalmente, o nacional. No início, né, eu acho que todo empreendedor ali, todo comerciante vai ao mercado, né, e faz as suas compras no mercado. Legal, você vai gerar oportunidade de economia, mas você se afasta da indústria, né? Então tem que entender qual é a perspectiva de crescimento do teu negócio, em que momento você vive. Não que o mercado não seja importante, né? Você vai dedicar seu tempo, possivelmente ali um movimento até braçal, mas a indústria joga o jogo e sempre é muito parceira nessa relação. Até é legal a gente pontuar, porque você acabou puxando uma técnica bem legal para aprofundar. Então, a pessoa que tem um restaurante há muito tempo, poxa, o papo tá maravilhoso, mas eu imagino que o cara que tá começando, ele vai jogar várias coisas depois no chat GPT para entender mais ou menos o que você tá tentando dizer aqui pro pessoal. Então, tem algumas coisas que eu queria até repassar aqui com vocês, só para o pessoal que é novato, né, no ramo de restaurante, para ele entender realmente porque, cara, começar nesse ramo já é uma loucura. Começar nesse ramo indo para restaurante de japonês, que o desperdício é uma coisa que mata o restaurante, é mais ainda. Então, só queria fazer algumas observações. Quando a Bia falou de fazer essa negociação com o fornecedor, cara, tem coisas que são sazonais, tem coisas que tem promoção. Então, você está conversando com o teu fornecedor e ele te falando qual a promoção, até essa questão de você saber o que é mais barato para determinar o teu cardápio, que é variável, vai aumentar a tua margem.
Então é interessante você estar sempre se comunicando com ele, justamente para você trazer essa novidade por cardápio, que vai aumentar a tua retenção de público, porque as pessoas querem novidade. Pô, pedir toda vez combo de Hot Philadelphia, pô, talvez isso em 2018 colava, não rola mais. Então as pessoas querem experimentar um sabor diferente, querem experimentar um gosto diferente, querem sentir uma sensação diferente. Então é importante essa sazonalidade também para você manter o cliente em longo prazo. E isso aumenta a tua margem, porque se esse produto tá numa época, o que acontece? Você compra ele mais barato. Então, além da novidade, você também tem um aumento de margem de lucro. Então, é interessante, você se mantém ali sendo sempre falado sobre o seu restaurante, as pessoas postando sobre o seu restaurante, que é importante para o desenvolvimento da marca. Então, tem várias coisas que você ganha com esse movimento. Né? Então, eu só queria falar essa parte do fornecedor que você estava falando, porque, cara, se fosse a primeira vez que eu ouvi falar sobre food, que a chat GPT estaria aqui torando. Torando. Calma aí. Não, CMV, variação, lucro, marca. Eu falei, caraca, eu ainda estou montando o cardápio. Mas você sabe o que é legal? Você antecipa tendências, por exemplo. E eu vou te falar de grandes marcas, como, por exemplo, a Coca-Cola. Imagina. Putz, é um puta case. E o mercado hoje é ditado por ela, né? Dado ao produto que eles lançam. Então você vê a Coca-Cola toda hora lançando um produto novo. E para quem hoje constrói essa relação de compra e qualquer comerciante com CNPJ ou com MEI consegue comprar direto com a Coca-Cola, por exemplo, você consegue fazer esse movimento de antecipar qual produto você vai lançar no mês que vem, qual a tendência que você vai lançar, qual é a latinha nova, qual é a campanha nova. E se conecta com aquela campanha. Mesmo o restaurante que está começando e os principais restaurantes que surfam essas ondas também, essas sazonalidades, assim. Então, eu concordo com você e acho muito, né? A gente está aqui rasgando o verbo, mas não acho hoje com a maior tranquilidade do mundo, acho que a gente aprendeu bastante e tocar o dia a dia para quem está começando é importante, mas planejamento também é importante para quem está começando. Isso é muito legal. E você não precisa ter muito para fazer isso, né? O pequeno pode fazer. Então, cara, você tem o seu restaurante, é um restaurante de bairro, conversa com o teu fornecedor, mesmo que seja da Coca-Cola. Pô, conversa com o teu fornecedor de peixe para entender o que está com desconto. Pô, entende como você vai montar o teu cardápio, varia esse cardápio, pensa em como construir uma relação de longo prazo com o teu cliente, treina a tua equipe, né? Porque você, realmente, sushi man é item raro. E acho que o peso do fel e do ouro é mais barato. Porque, pô, pegar um sushi man bom pra você botar numa casa que tu não criou, nossa senhora, eu já vi gente indo pra outros estados procurar sushi man pra trazer pra cá pro Rio. Então, realmente, cara, é um negócio que você tem que investir em treinamento de pessoal. Então, o cara que tá fazendo desse ramo, ele tem que estar fazendo essa escola que você falou. Pô, eu tenho meu sushi man chefe, a gente produz o sushi man dentro de casa, a gente treina esse sushi man. Eu imagino que você deve fazer um processo de qualidade tremendo. Até vou te perguntar um pouco sobre como funciona esse treinamento, se é uma coisa sazonal, se você faz a fiscalização com constância, porque além de tudo você não tem uma unidade, você não tem duas, você toca 23 unidades. Então como é que você garante que o sushi man de Nova Iguaçu vai fazer o mesmo sushi que o sushi man do centro? Da Tijuca pode ficar uma bosta, eu não ligo. Ai, olha. Pode fazer o pão como você quiser lá na Tijuca e da Zona Sul e dos outros lugares. Como é que você consegue garantir que esse processo vai ser tão assertivo? É realmente só através do peso? É do treinamento? Explica um pouquinho melhor isso pra gente. Então, talvez no início, né, tenha sido um grande desafio fazer esse movimento, né? Então, o crescimento fez com que a gente abrisse algumas dores desse negócio, né? Eu estive durante muito tempo em campo acompanhando esse processo. E você vai capacitando líderes de projeto, né? Especialmente com o crescimento, você faz com que você não consegue treinar 10, 15 pessoas dentro de uma cozinha no geral, né? De fora para dentro. Agora, para quem opera dentro da cozinha, aí sim, você tem dinâmicas que você pode tocar no dia a dia, né? E vai capacitando essas pessoas. Você falou bem de importar essas pessoas, né, de outros estados. Talvez 90% do nosso time hoje seja de fora do estado, por exemplo. E é natural, porque são pessoas que talvez vieram com o objetivo claro de trabalhar, se capacitar, se desenvolver, de evoluir, gostam da culinária, gostam do que fazem e se tornam profissionais de destaque nesse momento. Por isso se tornam tão raros e tão caros também. Hoje a gente tem um time nesse sentido
que ajudou muito. Mas no início eu apanhei bastante ali para acompanhar essa galera. Mas isso é interessante também para puxar um outro gatilho, né? Imagina, a galera no geral acha que você precisa estar full time fazendo esse movimento. Por que você não tira um dia da semana para capacitar ou para fazer a gestão do teu negócio? Um dia da semana para fazer os seus pagamentos? Um dia da semana para evoluir em algo que porventura vai te demandar tempo e talvez você não tenha no início, porque você está diretamente envolvido na operação. Então eu vejo a Bia dar aula sobre isso, né? Aprendo muito, mas o cara não faz um DRE, por exemplo, porque não tem tempo, porque está tocando a operação. O cara tira um dia da semana para alimentar essa informação. Então, acho que capacitação, treinamento vai do cara que está no primeiro dia do negócio dele para quem está com 20 anos de atividade. Esse negócio é legal que você falou da Bia. Pra quem não conhece a Bia, né? Se você mora debaixo de uma pedra, a Bia ela trabalha com essa parte de consultoria para restaurante. Ela tem a Mind Hub, ela tem a marca Bia Fraga e ela dá muito conteúdo gratuito. No Instagram dela, no YouTube dela, no YouTube do Minuto de Sucesso. Então, cara, você quer ouvir bons conselhos e, pô, não tá com grana agora para poder botar uma consultoria, botar um acompanhamento, botar um gestor de projetos, cara, estuda, pega o conteúdo que tem gratuito para você e se informa. Pô, você tem 7 dias da semana. Pensa um dia o teu cardápio, pega um pouco de informação do mercado, vê o que o teu concorrente está fazendo, conversa com o teu fornecedor, busca as ferramentas que você tem. Hoje em dia eu costumo falar que a internet transformou a informação em commodity. O que faz diferença para as pessoas é a curadoria que essa informação tem. Então, olha, galera, curadora de informações, tá? De sushi também, então se vocês querem, de sushi. Ó, tô sabendo também que o Grupo Sonomono aqui, a nossa estrela do Sonomono tá pensando em começar a trabalhar mais as mídias, né? Você Sem tava até dúvida. Vem conversando com aí, a vem gente. aí. É um projeto que vem aí, então depois a gente vai até pedir o teu arroba pro pessoal te seguir, Boa. tá? Então a gente vai fazer isso no final, mas se você puder falar o teu arroba agora também, Arroba Grupo Mono. É arroba isso. Grupo Mona. Cara, eu acho que é importante as pessoas terem a consciência também de tentar mandar mensagem, assim. Eu recebo muita gente me mandando mensagem e aí eu respondo e falo, caraca, não achei que você fosse me responder. Então, tipo assim, cara, manda mensagem lá pro Maicon também, tá começando um negócio de culinária japonesa, com certeza ele vai ser aberto pra conversar. E as pessoas não fazem ideia disso, assim. Eu recebo muita mensagem, o pessoal assistiu um conteúdo aqui no YouTube, veio tirar uma dúvida, aí eu respondo lá, a pessoa, meu Deus, não achei que você fosse mandar uma mensagem. Então mande mensagem para as pessoas que você quer se conectar, porque, cara, você vai receber muitos nãos, muita gente vai te ignorar, mas muita gente vai te responder também. E eu não sei vocês, mas empreender é isso, né? Quantos não? A gente não já ouviu. Muitos nãos e muitas É, conexões. A muitos gente vive sim, de graças a Deus. conexão. Ó, Cria-se muita oportunidade, né? Faz muito negócio, tem muita troca nessa, tem muito ganho para os dois lados. isso, então, poxa, procura o sim e se acostuma com o não, cara, porque acho que abrir restaurante, se você não tiver acostumado com isso, cara, é melhor, sei lá, aí eu acho que é outro canal que ele tem que olhar, entendeu? Vai ver aqueles canais de, como é, que o céu é bonito, tudo vai dar certo, não tem vídeos assim Aqui é agora a no YouTube? realidade, é Aqui é a porrada. realidade, galera, deixa eu contar isso pra vocês. Vamos falar sobre um canal próprio. Vocês são muito fortes em canal próprio. Como foi criar essa consciência no público? Cara, tirar as pessoas do iFood aos pouquinhos e colocar para elas pedirem no canal próprio. E não só o desafio de trazer as pessoas para o canal próprio, mas manter essas pessoas ali. Porque uma coisa é o primeiro pedido com desconto, né? Que é o que normalmente se faz. Mas como é que vocês conseguiram criar essa recorrência tão grande no canal próprio? Acho que o canal próprio hoje, quem não tem, né, quem opera com delivery, quem opera com food service, quem não tem canal próprio, né, tá perdendo dinheiro, né, tá deixando dinheiro na mesa. As taxas de marketplace no geral são altíssimas, tem altos custos empregados nessa conta, não só o custo pedido, mas o custo da operação, pagamento online, etc. Então, desenvolver e fomentar certamente foi um grande diferencial. A gente faz isso há muito tempo. Ah, e claro, né, o primeiro pedido ele é importante, normalmente gera um incentivo de compra para impactar esse cliente positivamente, ele consumir no seu canal próprio, mas a manutenção dele talvez hoje seja o maior desafio. Mas você tem uma série de ativações que você pode fazer, né? Programa fidelidade, incentivo de compra, o cliente pode ter um custo mais barato no teu produto pedindo no canal próprio. E quanto mais relevante a sua marca, o seu produto for para esse cliente, a tendência é que ele se torne um cliente recorrente e essa recorrência fideliza. E essa fidelização, né, pode te trazer
uma facilidade de convidar esse cara para estar mais próximo de você através desse canal próprio. Oferece incentivo de compra, benefícios, produto grátis para ele experimentar, vai lançar um produto novo, antecipa para os clientes do canal próprio, né? Pede a opinião deles, tem muita coisa legal que pode ser feita. Eu acho que quem não está, de novo, né? Não tem um canal próprio hoje, perde muito dinheiro. Eu concordo muito com você. E assim, você tem um canal próprio, você tem o dado do cliente, né? E aí você pode tentar ativar ele várias vezes ali. Então, às vezes o cara não pede de você há 30 dias, você consegue disparar ali uma mensagem para ele, tentar captar ele ali de novo. É uma estratégia muito legal para quem tá assistindo a gente e quer desenvolver o canal próprio, é você ter sabores específicos, independente do que você vender aí, pode ser pizza, sushi, hambúrguer, ter itens específicos que só tem no canal próprio, porque isso também gera curiosidade, faz com que o cara migre pra lá, né? E concordo 100% com o plano de fidelidade, cardápio próprio faz muita diferença também. Nós temos também promoções exclusivas para o canal próprio. Você tem. A gente, porventura, prioriza o atendimento também ao canal próprio. Então, a gente cria diferenciais que são impactados e são exclusivos para quem pede pelo canal próprio e comunica isso. Não adianta você ter uma ativação interessante, um conteúdo interessante e não promover isso. Então, trazer isso para o panfleto, trazer isso para o digital, e indicar que o teu cliente tem incentivo de compra, tem benefício e ele é mais valorizado no canal próprio, faz toda a diferença. Uma dica que você estava até falando dessa questão dos 30 dias, etc. Você tem aplicativos hoje que até automatizam venda de cupom. Você dá o cupom pro cara que, tá consumindo sempre um determinado tipo de combo, né? O cara tá 30 dias sem pedir, você manda lá um cupom pra ele. Porque se você tá fora do iFood ou outras plataformas, você tem o dado de quando ele fez isso, quando fez a compra, como é que foi a compra. Já vou deixar um cupom pra galera aqui, então, É, que a gente tem cupom com a Repediu. Então, se você não conhece a Repediu, vou deixar um cupomzinho, um link aqui embaixo na vai tá descrição. escrito aqui embaixo, tá, galera? Repediu. Repediu tem um cupomzinho Bia Fraga com condições especiais. Se tem cardápio digital, você tem que ter Repediu. Pô, e isso é legal real, porque os caras ainda às vezes não tá nem pensando em consumir. Tu imagina, sexta-feira à noite, tu tá ligando no Netflix, tá frio pra cacete, você não quer fazer nada. Eu tenho 30 anos, eu não quero fazer nada nunca. Ou eu tô trabalhando, ou eu quero cochilar coçando a barriga. Tô em casa, aí de repente vem assim no seu celular, pô, Thiago, lembra daquela pizza quentinha que você comeu faz um mês? Tu quer ganhar um desconto hoje? Porra, tu não compra? Eu compro duas. Pô, posso estar sozinho, eu vou comer a pizza inteira. Só não vou contar pra minha esposa, vou falar comer salada, mas vou comer pizza inteira. Pô, então, esses tipos de mecanismos são mecanismos legais de você usar para aumentar a tua margem com o teu cliente, para poder manter ele fidedigno ali pelo teu canal de vendas e garantir que a tua margem seja mais alta, porque tem os custos do iFood, tem os custos dos aplicativos, você vai ativar uma venda que você não teria. Então, e a operação de food, você tem o custo variável, que é a comida, mas você tem o custo fixo. E quanto menor é o seu faturamento, mais dói o custo fixo. Então, para você que é pequeno, tem uma coisa assim muito clara na sua cabeça. Quanto mais vender, cara, dá um jeito de dar o teu jeito, entendeu? Porque senão vai dar ruim. A gente usa também plataformas como a Repediu, faz parte, hoje é a parte fundamental do negócio, então a gente recomenda com que todo mundo que opere food service, food delivery também tenha, porque eu acho que hoje certamente a gente não teria, a gente cresceu 30% facilmente com Maneiro. essas ativações. Com ativações de cupom, poxa, que Com as legal. Base ativações própria. de canal próprio por conta desses parceiros, como a Legal. Repediu, por exemplo. Pô, que dado legal, cara. Interessante. Porque a gente fala, às vezes, realmente não tendo esses números de uma franquia estruturada como a Sonomono. Então, é até interessante pra gente poder até apresentar para outras pessoas. No próximo podcast que eu falar disso, eu vou falar, não, ó, pô, até o próprio sócio da Sonomano falou aqui com a gente que aumentou o faturamento em 30%. Então, isso é legal, até pro cara que tá começando. Isso é uma bela de uma dica. Verdade. Porque ele montar, pô, vou ter site pra quê? Vou usar o iFood. Não, calma aí. Pô, você tem outras formas de campanha que são mais baratas, que com o tempo vão fazer mais sentido. Então, gasta um dinheirinho ali. Vai, Isso. bota, funciona. Tem que estar no iFood, né? É uma vitrine, mas por que não um cardápio próprio também, né? É. Manda grampeadinho o site com desconto de 20%, se for para outro ramo. Mas essa é uma relação interessante, né? Quando a gente fala
de canal próprio, imagina, por que não você não ser mais agressivo? Por que não o incentivo de compra não ser maior? Uma vez que qualquer marketplace vai te agregar um custo. Então, eu sou sempre mais agressivo no meu canal próprio, eu gero sempre um cupom mais interessante, eu gero sempre um movimento maior. Muitas das vezes eu não gero o cupom, mas gero a experimentação de um produto novo que eu quero que ele experimente. E aí eu ofereço o produto atrelado a um pedido mínimo. Então tem muitas estratégias legais ali que eu acho que hoje são fundamentais para essa ferramenta. A gente tá falando muito de, cara, eu anotei uma listinha aqui de coisas, né, de acertos, mas eu queria que você trouxesse um pouco dos erros também, que assim, pra quem tá começando a empreender ou pra quem tá empreendendo e tá se sentindo assim meio sozinho, cara, que erros que você cometeu ou que você vê as pessoas cometendo, e cara, que dica que você pode dar pra essas pessoas não cometerem esses erros? Eu acho que se eu tivesse que começar hoje, eu acho que nesse momento tem pessoas que são fundamentais na vida de um empreendedor que está começando a atividade. E trabalhos como o seu, Bia, e de outras pessoas que também desenvolvem pessoas nessa área hoje, e na minha época, né, eram raríssimos esses profissionais, talvez caríssimos também esses profissionais. E hoje a gente tem acesso de forma né, eh, acessível, né, consome conteúdo de qualidade, muitas das vezes de graça, né? Então, falando em erros, eu acho que a ausência de documentar os seus processos seria talvez um dos mais graves que eu acredito. Então, fichas técnicas, a ausência de padronização, né? Então, alguns documentos que, no geral, as pessoas repetem, mas poucas colocam em prática essa, que eu acho que é o básico para um empreendedor de sucesso, assim. Sem dúvida alguma, eu documentaria todos os meus processos do dia um aos dias de hoje. Boa, concordo 100%. E, cara, futuro, Grupo Mono, como é que foi essa transformação de Sunomono para Grupo Mono e o que que vocês estão olhando aí para o futuro? Legal. Ao longo dos últimos anos, né, no geral, boa parte dos nossos sócios, dos nossos franqueados, eh, foram evoluindo o seu time, a sua estrutura, foram dominando o modelo de negócio e foram se interessando por novas culinárias, né? Então a gente se viu na necessidade de crescer também e, nesse caso, para o lado, né, ao ponto de desenvolver um novo modelo de negócio para que essas pessoas que já são bons operadores, bons sócios, pudessem estar fazendo novos investimentos. Então a gente abriu a Monopizza, né, em seguida, modelo de pizzaria disruptivo também, para um público B e C, enfim, com o objetivo de preencher uma lacuna de mercado. E a partir disso vieram, né, acho que é uma tendência de mercado hoje, que são os hubs, né, onde você tem multimarcas dentro de uma mesma cozinha, né, fazendo pequenas adaptações, seja estruturais, seja em insumos, para você poder trabalhar em culinárias diferentes, né, simultaneamente. Então veio o Monopoke também, né, um grande sucesso aí típico da culinária havaiana. Recentemente a Esfirraria, né, Esfirra do Mono, e o projeto mais recente, que é o Monobox, que é um outro movimento legal, que também faz parte da culinária japonesa, porém para um público que a gente entende que nesse momento é, é, tem está no foco aí dos próximos passos de grandes players, que é um público C&D. Então, eu tenho produtos específicos para perfis diferentes de consumidores, Cara, dentro muito da bom. mesma cozinha. Muito bom. É isso, né? Você tem produtos específicos para públicos específicos também. E aí você consegue atingir todo mundo. E não com a mesma marca, o que eu acho que é o mais importante, né? O cara não cometeu o erro de ter uma marca, eu quero atender todos os públicos. E aí eu acho que tem muito ruído, né? Então acho que vocês pensaram muito bem. É isso, né? A partir desse movimento, nós nos tornamos o Grupo Mono, que é o grupo que faz gestão de todas essas marcas, e a gente está lançando agora o conceito Monomania, né? Que engloba, então, todas essas marcas no app exclusivo, né? Então, a gente está num pré-lançamento aí do Monomania. Então, ao acessar o aplicativo Monomania,
você tem vários restaurantes que oferecem, então, multiculinárias para esse cliente que já é um cliente fiel, que já é um cliente que tem ali um potencial de compra de uma marca A, poder experimentar um produto de uma marca B de um mesmo grupo Pô, muito maneiro. na Isso é nossa legal. equipe, do Você nosso time. é até legal porque você tira ele daquele canal que tem outros tipos de concorrência além dos tipos de produto, né? Mantém ele ali no ecossistema Você deles. mantém ele no ecossistema. Isso, E, isso é muito legal. e Eu você gosto muito trabalha, dessa ideia de ecossistema. trabalha essa comunicação, né? Você convida o cliente do sushi para experimentar a pizzaria, né? Convida o cliente da pizza para experimentar a culinária havaiana, enfim. Eu acho que tem um ganho gigantesco nessa relação. Isso é legal, isso é legal. E você pretende aparecer cada vez mais como o rosto do grupo Mono? O que você tem planejado assim para a figura do grupo? O que você tem pensado para fazer até para o próprio marketing? Dar um CPF para ele? Como é uma tendência hoje do mercado, né? Você vê outras empresas fazendo esse tipo de movimentação. O que a gente pode esperar sobre isso? Então, eu sou tímido, né? Falei pra Bia algumas vezes, putz, sou tímido, apesar de eu curtir esse papo assim, eu acho que é sempre enriquecedor. Mas sim, eu acho que a gente, né, depois de um certo momento, você tem a responsabilidade social de transbordar tudo que você aprendeu, tudo que você conheceu, e eu acho que a gente, né, que consegue chegar, né, no momento em que você consegue olhar para o lado, consegue contribuir com mais pessoas, consegue empregar mais pessoas, eh, consegue evoluir como pessoa, principalmente, você precisa transbordar. Eu acho que se existe um propósito de vida hoje, esse propósito é transbordar, seja com modelo de negócio, seja com oportunidade de emprego, seja com conhecimento. E eu estou aqui, né, cada vez mais tentando conhecer pessoas novas, transbordando o meu conhecimento, né, independente do nível de conhecimento individual, todo mundo tem algo a ensinar e aprendendo todo dia e pra caramba com vocês e com todo mundo que vai me mandar uma mensagem amanhã no Instagram, @grupo mono. Quero Boa, aprender um já ia pouquinho. falar, então deixa o arroba aí, Deixa o arroba já aí, velho. deixou. E, cara, se quiser deixar um último recado para quem tá empreendendo ou pensando em empreender, eu sempre gosto de dar esse recado, assim, porque às vezes o cara tá na dúvida se começa a empreender ou não, eu vou sempre dar um empurrão, vai, começa. E às vezes a gente tem uma galera que assiste a gente que tá, assim, quase desistindo. E aí eu também dou o empurrão, mas não para desistir, para ficar aqui, que é muito bom empreender. Então deixe seu recado aí pro pessoal. Eu queria usar uma palavra assim, eu aprendi recente e eu acho que ela transborda um pouquinho do que a gente vive hoje e do meu sentimento. Eu acho que você nunca é, você sempre está. E isso é muito forte na minha vida, né? Você que está pensando em desistir, você que ainda não começou, você que ainda não é um empreendedor e você que hoje talvez está começando um novo negócio e tem os desafios desse momento, tem que respeitar o momento e respeitar o tempo. Mas essa é uma palavra que me pega e eu gostaria que você pudesse refletir sobre ela. Sensacional. É, meu co-host, chegamos a mais um. Mais um final excelente, até porque o Paulo não tá aqui. Então esse episódio ficou muito melhor do que poderia ser se ele estivesse. Vai ser difícil aí a volta Vai dele. ser complicado a volta dele. Pô, a gente fica super feliz com a sua presença aqui. Já que você quer um espaço para prática, a gente pode convidar você mais vezes, se você tiver interesse, a gente ter outras conversas, outras pautas, porque é aquilo. Transbordar é troca. Transbordar é conversa, é falar, é a gente trazer coisas diferentes do mesmo assunto, e porque food dava pra gente passar aqui, cara, muito tempo falando sobre Algumas vidas. algumas vidas, assim, e eu acho interessante que cada vez mais que eu vou aprendendo, mais eu me sinto burro. Porque quanto mais eu aprendo, mais eu tenho a ciência de que tem muito mais coisa que eu tenho que aprender. E eu acho que isso é um processo de constância. Então, vai ser legal ter essa troca com você, se for do seu interesse, em outros momentos, para a gente poder brincar um pouco Eu já disso mesmo. aceito, eu já aceito. Onde assina? Beleza? Boa. Você que tá assistindo aí, cara, não esquece de se inscrever no canal.
ativa o sininho, Ativa o sininho. dá o seu joinha aí, clica aqui em compartilhar, envia esse link para outros donos de restaurante que você conheça. Posta, pega o seu celular agora e posta que você está aqui assistindo a gente. Printa se estiver assistindo do celular, tira foto do computador e posta, marca a gente, com certeza a gente vai repostar. E não esquece de deixar no comentário aqui o seu maior insight desse episódio, seja ele um insight técnico ou motivacional, Ou né? motivacional. Mas pelo amor de Deus, eu acho que o técnico também é importante, tá, galera? Então nada de só motivacional, tá? Por favor, a gente quer que vocês melhorem, aprendam, desenvolvam e ganhem muito dinheiro, Isso tá? aí. Porque, pô, a gente vira empreendedor também é pra brincar um pouco, né? Não é só pra pagar a conta. Claro. Maicon, obrigada pela presença, obrigada pela companhia, pela baita aula aqui que você deu pra gente, pro pessoal que tá em casa. A gente vai cobrar, hein? Você vai voltar. Ele tá ferrado, não sabe com o que ele falou, pô. Não, eu vou fazer meu merchan também, seja um franqueado. Ah, Como é que faz pra ser Assim. franqueado do Grupo Mono hoje? Acesse o site grupomono.com.br, tem uma ficha de inscrição, a gente começa um primeiro contato, enfim, e vamos buscar oportunidade juntos, né? Boa. pô, eu queria fazer uma última pergunta, posso? Meu Deus, vai. É, porque isso é uma coisa legal. Se eu sou empreendedor de primeira viagem, eu recomendo normalmente o cara pegar uma franquia. Por quê? Porque já tem ditado. Só que eu queria ouvir de uma pessoa que vende franquia, trabalha com processo, ou porque realmente o cara que tá querendo empreender pela primeira vez, qual é a vantagem de pegar uma franquia? O que você diria pra esse cara? Por que pegar uma franquia e não abrir o próprio restaurante japonês? Tempo. Se ele quiser Sensacional. economizar tempo em qualquer franquia, acho que é um melhor modelo. E outro ponto, né? Conversa com outros franqueados da mesma marca, do mesmo segmento, entende o nível de satisfação deles. As pessoas se emocionam demais na área de franquia. Então, entender um negócio saudável, entender uma oportunidade bacana, talvez seja mais relevante. Mas tempo, sem dúvida alguma, a palavra que define a construção de uma franquia, de uma franqueadora, né, é ganhar tempo. Legal. Sensacional. Sensacional. Então, agora eu tô satisfeito. Obrigada pra você que assistiu a gente. Até o próximo episódio. Valeu! Valeu!